Hoje iremos partilhar a palavra, o Evangelho do Senhor. O Evangelho que vem falar para nós sobre o pão vivo que desceu do céu. Este pão que temos hoje como alimento, que o próprio Jesus nos deu, sua carne, o seu sangue, para nos alimentar, para fortalecer a sua igreja e para repetir sempre este gesto de alimentar e de beber do seu sangue até a vinda dele. E nós sabemos que quantas pessoas rejeitam isso, quantas pessoas rejeitam no tempo de hoje, ou já rejeitaram muito tempos atrás, e essa rejeição continua sendo cada vez maior, porque não buscam saber a verdade e nem escutar de fato quem é o pão vivo que desceu do céu. Por isso eu convido você já a ir ficando de pé, para iniciarmos e para ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos dos seus discípulos ouviram-o, disseram: isto é muito duro. É muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que os tenho dito são o Espírito e vida. Mas alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não creiam e quem havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Sentar. Aqui o Senhor vem falar para nós de uma palavra muito dura. Já vem falar os discípulos. No início, eles já continuaram, já falaram que a palavra que o Senhor tinha falado a eles era dura demais para entender. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro, porque não estavam entendendo a palavra que o Senhor estava dizendo. Logo no início da leitura, não entendiam porque aquele homem que veio de uma família pobre, José e Maria, e que as pessoas conheciam ele na cidade,
E de repente ele sai fazendo milagres, e até então as pessoas acreditam, os discípulos, os apóstolos acreditavam e acreditam que aquele homem fazia milagre e prodígios, expulsava demônio. Até aí vamos entender que os discípulos, eles acreditavam de fato que aquele homem lá, filho de José, fazia tudo aquilo porque acreditavam que Deus estava com ele. Mas quando o Senhor chega a esse ponto de dizer para aquela multidão, para aquelas pessoas que lá estavam, de dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, vai fazer parte de mim e eu vou fazer parte da vida dele. Aí as pessoas não entenderam de fato a palavra, o que o Senhor queria dizer, porque aquelas pessoas conheciam Jesus e como é que ele ia dar a carne, como é que ele ia se cortar e dar o sangue às pessoas, e alimentar da sua própria carne e do seu próprio sangue aquelas pessoas, e tantas pessoas que estavam lá, era uma multidão de pessoas. Mas Jesus ainda fala com eles. Sabendo, Jesus diz no versículo 61, sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhe: isto vos escandaliza? E de fato Jesus perguntou, porque será que aquelas palavras que Jesus tinha falado escandalizavam ele, de tal ponto de dizer que aquele homem, como é que ele vai dar carne? Até pessoas, os fariseus, algumas pessoas murmuravam que aquele homem teria pecado, ou era uma pessoa como um qualquer. Como é que vai dar a sua carne para as pessoas comerem? Algum tempo antigo atrás, vamos dizer assim, seriam os canibais que comiam os índios, né? Mas não, ele não estava falando disso, de dar a sua carne e dar o seu sangue para as pessoas tomarem. Por isso ele continua dizendo, e ele ainda fez essa pergunta, e depois fez uma outra pergunta. Ele diz assim: que será quando verdes subir o Filho do Homem para onde ele estava, aonde estava antes? Ou seja, se eles se escandalizaram com a palavra que o Senhor tinha falado sobre o pão vivo que desceu do céu, que era o próprio Jesus, imagine essas pessoas vendo Jesus subir para a glória, como viram os apóstolos, os que ficaram com ele até o final. Imagine se essas pessoas vissem ele subindo à glória. Ele vem dizer aqui: eu disse para vocês que eu sou o pão da vida, que eu vou alimentar vocês com o meu sangue, com a minha carne. Imagine vocês vendo eu subir, flutuar em direção ao céu. Que iam falar? Mas aí o Senhor continua com eles, insistindo, para que eles entendessem: o Espírito é que vivifica a carne, de nada serve. Por isso, se o Espírito de Deus não vivificar a carne, não me dá vida, não for útil para a minha vida, o que vai valer a minha alma? O que vai valer eu? O que seremos sem o Espírito de Deus? E o que faremos sem o Espírito de Deus? Se o Espírito de Deus nos dá vida, nos purifica, nos leva à direção correta, à direção certa, nos dá discernimento da sua palavra, nos dá conhecimento daquilo que o Senhor nos ensina, do que vai valer eu, se não estiver o Espírito Santo?
se não clamar o Espírito Santo para me guiar? Aí o Senhor vai mais ainda. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. As palavras que tenho dito a vocês é de vida, o Senhor vem dizer. Mas há alguns entre vós que não creem. Ele diz assim: mas algumas pessoas entre vós não acreditam no que eu estou falando. E de fato a multidão não acreditavam. Poucas pessoas acreditavam. Até porque os apóstolos, na hora, creio eu, estou falando de mim mesmo agora, nesse momento, é o que está me vindo. Creio eu que os discípulos naquela hora já estavam batendo a cabeça quando Jesus disse que Ele era o pão da vida, que Ele ia os alimentar. Por isso que vou chegar adiante lá no versículo onde João vai se manifestar, Pedro vai se manifestar. Ele prosseguiu, pois por isso vos disse: ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhes for concedido. Nós lemos essa leitura no Evangelho passado, né? Que vem dizer quase a mesma coisa, que ninguém pode ir ao Pai, se não for a Jesus Cristo, se não for com a permissão do Pai, com os ensinamentos dele. Mas ele continua nos alertando sobre a sua carne, sobre o seu sangue. Ele, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Agora chegou o ponto que eu quero falar. Muitos dos seus discípulos não andaram mais com ele. Mas por que não andaram com ele? Porque Jesus disse isso, justamente isso: eu sou o pão que desceu do céu. Eu vou alimentar vocês com a minha carne e meu sangue, para que vocês tenham a vida eterna, para que vocês permaneçam firmes na igreja, para que vocês permaneçam firmes em uma só carne e um só corpo, que é a igreja. Eis a questão, amados, de muitas pessoas se afastarem da igreja, quando chega certos sacramentos, ensinamento da igreja, que essas pessoas não entendem de fato o que o Senhor quer dizer através da sua igreja. Quantas pessoas se afastaram justamente por causa da Eucaristia? Pessoas que se afastaram da igreja porque não acreditam que Jesus está presente na Eucaristia, está presente no sacrário. Quantas pessoas se afastaram da igreja de Cristo porque de fato não acreditam que aquele pão é o corpo de Jesus dado à igreja para que nós permanecemos unidos até a sua vinda. Quantas pessoas não se afastaram e ainda se afastam hoje porque não entendem o que o Senhor quis dizer? Que o Senhor não estava falando do seu corpo ali, que Ele ia cortar e dar os pedaços para alimentar aquelas pessoas, não. E nem cortar o seu sangue para num copo e dar para aquelas pessoas. O Senhor não estava falando isso. Mas o Senhor estava dizendo que Ele era o pão da vida, Ele que trouxe a salvação. Por isso que em outras passagens Ele diz: ninguém vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o pão que nos alimenta, alimenta a nossa alma, o nosso físico também.
Porque uma vez alimentando a nossa alma, somos sim alimentados, é alimentado o nosso físico. Mas ele quer dizer a união da igreja, do povo. Eu sou o pão vivo, e vou permanecer com vocês até o fim. Vou unir vocês através do meu corpo e do meu sangue, e uma só carne, uma só igreja. E quantas pessoas não entenderam e se afastaram? A própria palavra de Deus vem dizer que muitos deixaram de seguir Jesus por causa disso, porque daquilo que ele tinha falado. Mas aí o Senhor se volta aos apóstolos, aos que ficaram. E vocês não vão embora? Vocês também não vão embora como os outros fizeram? Por isso que eu disse que os apóstolos já estavam ali matutando a palavra que o Senhor estava dizendo. E com certeza Deus já tinha colocado no coração dos apóstolos que de fato a quem eles iriam, que tipo de pessoas eles iam seguir, que pessoas eles iam ao encontro. Se eles viram, presenciaram os milagres que Jesus realizou, a quem eles iriam? Se não tinha mais ninguém para eles seguirem. Eu certamente não seguiria outra pessoa se estivesse lá com eles. Se eu vejo uma pessoa ressuscitar os mortos, se eu ver uma pessoa curar um cego, se eu ver uma pessoa curar um coxo, curar tantas pessoas, mulheres com problemas de sangue há 12 anos, e no momento que o Senhor falar isso, eu vou pensar em outra coisa, eu vou querer ir-me embora. Eu não vou pensar duas vezes, como também os discípulos pensaram: Senhor, a quem nós iremos? Se tuas palavras são palavras de vida eterna, se tu é a vida eterna, a quem nós iremos?